Olá, doutores, doutoras, retomando o nosso curso sobre proteção de dados pessoais e o impacto dessa matéria nas serventias extrajudiciais. Eu sou a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima e nessa quarta aula a gente vai tratar aqui desses temas sobre o encarregado pela proteção de dados pessoais, a relação jurídica e Lei Geral de Proteção de Dados, agora focada nos elementos objetivos dessa relação jurídica, ou seja, o tratamento de dados pessoais. Na última aula a gente viu os elementos subjetivos, os sujeitos, titular de dados e agentes de tratamento, e tratarmos um pouco mais sobre essa aplicação da LGPD aos cartórios e entender as bases para o tratamento de dados pessoais, ou seja, quais são as hipóteses nas quais a lei autoriza o tratamento de dados pessoais. Primeiro, o que seria essa figura encarregado? A gente viu que, conforme o Código Nacional de Normas, para os cartórios na classe 1 e 2, o encarregado pode ser indicado de forma conjunta. Eu mencionei também que na classe 3 o encarregado tem que ser indicado. Ele não pode ser da forma conjunta, mas um mesmo encarregado pode prestar serviço para 2 ou mais cartórios, se não comprometer a prestação, a eficiência da prestação desse serviço. Então, vamos entender o que seria essa figura, né? Primeiro, essa figura, ela se inspirou no Data Protection Officer, que é DPO, né? A sigla DPO norte-americana, que foi a sigla, né, a terminologia adotada no Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, que é uma figura inspirada no Regulamento Geral Europeu, mas aqui na nossa lei é uma figura diferente, né? A gente vai ver que aqui o encarregado, ele tem essa missão específica, servir de canal de comunicação entre o titular de dados e a serventia, entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a serventia. Esse é o conceito que está no inciso 8º do artigo 5º da LGPD. A gente viu uma série de conceitos e esse a gente está vendo aqui. É indicada pelo controlador para atuar como esse canal de comunicação. E aqui o controlador deverá indicar o encarregado pela proteção de dados pessoais. Então, cuidado que também na alternativa, né, em alternativa pode vir ali, o operador deverá indicar, né, e outra alternativa falando, o controlador deverá indicar. A alternativa correta é o controlador deverá indicar, né. E o controlador, a gente viu, pelo Código de Normas e as normas de serviço, o controlador são os titulares da serventia, interinos, interventores, então são os responsáveis pela serventia. Essa identidade, ou seja, quem é o encarregado? As informações de contato com o encarregado têm que ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no site do controlador, para facilitar o acesso, seja da NPD, seja do titular, de entrar em contato, já que é o canal de comunicação, então essa informação tem que ser muito fácil. O que o encarregado deve fazer? Segundo o artigo 41 da LGPD, ele aceita reclamações e comunicações dos titulares, porque é o canal de comunicação, e recebe comunicações da NPD e adota providência. Também ele tem a função de orientar os funcionários, os contratados, como agir da melhor forma a proteger os dados pessoais, né, o titular dos dados, e executar outras atribuições relacionadas à matéria. O parágrafo 3º do artigo 41 também fala que a NPD ela pode estabelecer normas complementares sobre o encarregado, também as atribuições do encarregado, inclusive as hipóteses de dispensa, né? Uma das resoluções da NPD é a dispensa do encarregado para as empresas de pequeno porte. Nos cartórios, nas serventias extrajudiciais, isso não foi incorporado pelo Código de Normas. Então, seja a classe que for o cartório, né, a dispensa do encarregado não é algo possível. O que é possível é o próprio titular ser o encarregado. Então, por exemplo, nas serventias deficitárias, né, se dispensa a figura do encarregado pelo Código Nacional de Normas, pelas normas de serviço de São Paulo, não. Mas o próprio titular vai ter que ou ele mesmo fazer essa função, desempenhar essa função, ou um outro preposto. Mas não é possível
não ter um encarregado nos cartórios, enquanto que a NPD dispensa essa figura para as empresas de pequeno porte. Então, esse é um ponto interessante para uma reflexão, né? Agora, no Regulamento Geral Europeu, as hipóteses de cabimento quando uma autoridade ou organismo público, né? Então essa sim é uma hipótese obrigatória de indicação de DPO. Exceto os tribunais, né, no exercício da sua função jurisdicional, que na Europa não precisam indicar um encarregado. Mas as atividades principais do responsável pelo tratamento de dados consistir numa operação de tratamento de dados. E outra hipótese que atrai, que exige a indicação do encarregado, é quando a operação de tratamento de dados ela é feita em grande escala. Então, como as Big Techs, né, por exemplo, o Google, né, então tratam dados pessoais em grande escala. Até a Google se encaixa também aqui no inciso anterior, porque a razão de ser do modelo de negócio é a atividade de tratamento de dados pessoais. Então, nessas hipóteses, o encarregado de DPO, né, é obrigatório no Regulamento Geral Europeu. Aqui, a NPD regulamentou, então a gente viu que, em regra, pelo artigo 41, todo controlador tem que indicar o encarregado. Pelo parágrafo 3º do artigo 41, a NPD então vai estabelecendo as hipóteses de dispensa. Uma dessas hipóteses são as empresas de pequeno porte. Os cartórios, então, não têm essa relação de dispensa do encarregado no Código de Normas. Agora, um outro ponto importante é essa hipótese de como designar o encarregado, né? Então, o Data Protection Officer pode ser designado, né, de forma conjunta também. Então, pode ser um organismo público ter um encarregado, um DPO, né, ou o DPO ser de forma conjunta para vários órgãos. Então, isso inspirou aqui a função do encarregado, o exercício dessa função de forma conjunta, como a gente disse. Quem é esse encarregado? Veja, o artigo 41 fala sobre isso, né? Mas as qualidades profissionais, por exemplo, no Regulamento Geral Europeu, para o DPO, são aquelas qualidades necessárias para o desenvolvimento da matéria, que é proteção de dados pessoais, né? Então, aqui não tem, mas se espera que o encarregado seja uma pessoa preparada para o exercício dessa função. Então, tenha curso especializado em matéria de proteção de dados pessoais. Pode ser um funcionário, um elemento pessoal da entidade, ou ser exercido com base num contrato. Da mesma forma que o Código Nacional de Normas, as normas de serviço, fala que pode ser do quadro funcional, encarregado, ou pode ser uma pessoa contratada. E agir em nome de associações ou outros organismos também. Isso no Regulamento Geral Europeu, mas essas regras inspiraram bastante o que a gente vê no Provimento 23 aqui de São Paulo, e também que alterou, né, as normas de serviço. Então, veja, a unidade deverá manter um encarregado que vai atuar, né, como um canal de comunicação. Pode esse encarregado ser do quadro de prepostos ou terceirizado, que é o que a gente fala de DPO as a Service, né? Pode ser nomeados como encarregados com remuneração integralmente paga pelo titular da serventia ou subsidiada pelas entidades representativas de classe. O contrato tem que ser por escrito e arquivado em classificador próprio, e a nomeação do encarregado não afasta o dever de atendimento pelo responsável dos serviços extrajudiciais quando for solicitado um direito pelo titular. Então, não é pelo fato dele ter um encarregado que ele se exime de responsabilidade. A atividade de orientação também dos prepostos e prestadores de serviço, de igual forma, né, não afasta esse dever de responsabilidade, né, não afasta a responsabilidade dos titulares por eventuais danos que possam ser ocasionados pelo tratamento de dados pessoais. Então, essas regras, né, que a gente viu, são até bem parecidas com o que o Código de Normas, no artigo 88, artigos 88 seguintes, estabelece. Então, é possível terceirizar o encarregado, que a gente fala o DPO as a Service, contratando uma pessoa externa aos funcionários do cartório. Não se confunde com o titular da serventia, né, mas tem que ser uma nomeação, um contrato escrito, né,
arquivado em classificador próprio. Então, pode ser um funcionário do cartório, né, um preposto, ou contratado. Seja nas duas hipóteses, tem que ter um contrato específico. Por exemplo, se for um preposto, tem que fazer um adendo ao contrato de trabalho para essa nomeação acontecer e arquivar num classificador próprio. Se for um externo ao quadro funcional, e aí o contrato também, de qual forma, arquivado na serventia. E mesmo assim, como tem aqui nas normas de São Paulo, ainda que indicado o encarregado, o titular ele não se exime de cumprir alguma solicitação que o titular de dados venha a fazer. E a gente mencionou no parágrafo 1º do artigo 88 do Código de Normas, os cartórios da classe 1 e 2 podem designar encarregado de maneira conjunta, né? Então, eles fazem um único contrato e cada um tem uma via do contrato. Então, o contrato é feito em 3 vias, um fica com o cartório A, outro com o cartório B e a terceira com o encarregado, né? O parágrafo 2º é livre escolha, né, e pode ser subsidiado ou custeado. Então, veja, a opção é que não dispensa o encarregado dos cartórios, inclusive deficitários, mas pode-se pensar um sistema de custeio para essa despesa, principalmente na realidade dos cartórios deficitários, né? Parágrafo 3º, não há óbice da contratação do encarregado por serventia de qualquer classe, né, desde que não haja conflito na acumulação. Então, por exemplo, aquela figura, e a classe 3? A classe 3 não pode indicar um encarregado conjunto, mas um cartório C da classe 3, classificado 3, ele pode, acima de R$500 mil por semestre, indicar um encarregado. E o cartório D, também classificado como 3, pode indicar o mesmo encarregado, mas não no mesmo contrato, não de forma conjunta. Cada um vai ter que ter a sua nomeação desse mesmo encarregado. E desde que essa indicação não comprometa a eficiência desse serviço prestado pelo encarregado. Sobre o objeto dessa relação jurídica, que é o tratamento de dados pessoais, o inciso 10 traz o que seria um conceito de tratamento de dados pessoais, que é como as coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração, tudo isso pode ser classificado ou entendido como atividade de tratamento de dados pessoais. Esse é um rol exemplificativo ou taxativo? Essa expressão em destaque revela que o rol é exemplificativo. E os cartórios realizam essas atividades? Por exemplo, a comunicação que o Registro Civil de Pessoas Naturais faz é um tratamento de dados pessoais, né? Acesso ou reprodução, né? Por exemplo, as certidões. Então, várias atividades dessa de tratamento de dados pessoais as serventias extrajudiciais fazem, né? Então, aqui, interessante porque em São Paulo há essa distinção, né, de atos inerentes ao exercício dos respectivos ofícios. Porque quando a prática, o tratamento de dados pessoais, que são todas essas atividades, né, exemplificativamente aqui consideradas, se estiver relacionadas a esses atos inerentes ao exercício, dispensa o consentimento, né? Então, por quê? Porque geralmente a lei, né, a lei ou normas atribuem essa obrigação legal, normativa de realizar esse tratamento de dados pessoais. E o item 130.1 aqui das normas trazem também esses exemplos, né? Inscrição, transcrição, registro, averbação, anotação, escrituração de livros de notas, reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, comunicações, como o exemplo que eu mencionei para vocês, anotações nos livros, né, também mantidos, visando as anotações nessas comunicações, os atos praticados para a escrituração de livros previstos nas normas de serviços, informações e certidões, como eu mencionei os exemplos. Então, esses são os exemplos dos atos inerentes ao exercício dos respectivos ofícios.
Qual é a consequência? Que para a prática desses atos independe de autorização específica da pessoa natural que deles for titular. Então, não precisa eu ter um termo de consentimento para realizar esses atos inerentes ao exercício, porque é uma atribuição legal. Então, a gente vai ver a seguir que a base legal é a lei, é a norma. Então, independe do consentimento. Agora, para o exercício do gerenciamento administrativo e financeiro, aí tem que ter, claro, observância dos objetivos, fundamentos e princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive o consentimento pode ser, sim, uma das bases legais, né? Por exemplo, a relação dos funcionários quanto a faltas, né? Então, ou mesmo a comunicação, informações para planos de saúde, outros benefícios, pagamentos, né? Então, que vai ser, por exemplo, gerenciado por um contador, um escritório de contabilidade. Então, claro que algumas regras são leis trabalhistas, né? Mas ainda assim é possível que algum gerenciamento, por exemplo, o contador pode pedir algum tipo de informação que não seja uma obrigação legal, aí é importante ter o consentimento dos prepostos, né, funcionários do cartório, porque não são esses atos inerentes ao respectivo ofício, mas sim de gerenciamento administrativo e financeiro. Então, são esses dois aspectos aqui no tratamento de dados pessoais que impactam diretamente na base legal do tratamento. Quanto à aplicação da LGPD aos cartórios, interessante a gente falar sobre o tema, porque envolve aquela dicotomia, né, entre público e privado. E aí, veja, até a natureza jurídica das serventias extrajudiciais, que é um tema muito complexo, porque tem uma natureza jurídica híbrida, né, entre público e privado, mas, para fins de proteção de dados, a lei equiparou as serventias extrajudiciais ao poder público. Então, além das regras como os princípios, as obrigações que a gente falou, os titulares têm que ficar atentos aos artigos 23 a 30 da Lei Geral de Proteção de Dados, que trazem regras específicas sobre o tratamento de dados pelo poder público. Então, muito embora a natureza jurídica das serventias extrajudiciais seja híbrida, ela é equiparada ao poder público para fins de aplicação da LGPD. E também quanto à administração pública, ou seja, a obrigatoriedade dos cartórios de disponibilizar informações para a administração pública, eles devem verificar se essa informação solicitada pela administração pública está ligada à finalidade do órgão. Se estiver ok, esse compartilhamento é lícito. Caso contrário, não. Então, a gente vai falar sobre compartilhamento com mais detalhes na próxima aula. Mas o importante é que essa equiparação, então, está aqui, né, dispensado as pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, que a gente mencionou, né, sobre a administração pública e esse compartilhamento de dados, que deve se observar a finalidade desses órgãos. Aqui também no parágrafo 5º. Então, esmiuçando essas regras da Lei Geral de Proteção de Dados sobre o poder público, ou seja, o que o poder público pode fazer no tratamento de atividades de dados pessoais, importante é que o artigo 23 que a gente mencionou e já está lá no provimento, aqui nas normas de serviços de São Paulo, o Código de Normas também, né, fala sobre isso. Então, a preocupação dos cartórios quando compartilhar informação é verificar se a finalidade pública desse órgão que está exigindo a informação e a sua competência legal. Para isso, é necessária essa informação? Então, o compartilhamento é lícito, né? Caso contrário, não. E tudo isso deve estar aquele fluxo que a gente mencionou, controle de fluxo, inventário de dados, tem que informar esse compartilhamento, qual é a previsão legal, a hipótese legal para esse compartilhamento e outras regras, né? E aí o poder público tem que indicar o encarregado. Então, por isso que, como a gente mencionou, pela equiparação dos cartórios ao poder público, e o poder público obrigatoriamente tem que indicar um encarregado,
aí faz sentido. As normas de serviço de São Paulo, o Código de Normas do CNJ exigiu o encarregado, ainda que a delegação seja deficitária. O que precisa pensar é alguma forma de custeio, de auxílio para essa despesa. A NPD pode determinar algumas especificidades sobre a forma de publicidade dessas atividades de tratamento de dados, que ainda não aconteceu. Os cartórios devem observar também a Lei de Acesso à Informação, porque o poder público está sujeito a isso, né? O que a gente pode até questionar um pouco sobre isso, né? Mas enfim, aqui é o que as regras mencionam, né? Porque aí sim, a Lei de Acesso à Informação tem um impacto de informações sigilosas, mas essas têm que ser aquelas que a lei estabelece, e aí tem que ser decretado esse sigilo reconhecido. E os registros, eles têm essa função, né, de publicizar os atos ali inscritos. Então, esse é um conflito, né, que a gente vai depois voltar a falar sobre isso. Sobre os prazos aqui, então, a lei fala sobre os prazos da lei de habeas data, Lei Geral do Processo Administrativo, mas aí com relação aos prazos, as normas de serviços já falam sobre os prazos para as práticas dos atos, a Lei Geral de Proteção de Dados traz alguns prazos que a gente viu, então, né, não me parece. Aí cada estado, então, vai estabelecer regras específicas, porém, como aqui em São Paulo tem nas suas normas, porém, o Código de Normas do CNJ uniformizou essas regras, né, mas são regras que podem ser esmiuçadas ou detalhadas por cada estado. Quanto às bases legais, para a gente concluir essa nossa quarta aula, que a gente já mencionou, né? E aí eu elaborei esse mapa mental para os doutores terem uma visão, né, de quais as hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. O artigo 7º da LGPD traz as hipóteses legais para os dados pessoais genericamente considerados, nome, CPF, qualquer informação que identifique uma pessoa ou que possa identificá-la. O artigo 11 fala das bases legais para os dados pessoais sensíveis, que são aquelas informações relacionadas à religião, convicção político-partidária, orientação sexual. Então, em razão do seu potencial discriminatório maior, aí as bases legais tenderiam a ser menores, mas se a gente verificar essa tabela, não são tão menores assim, né? Porque a coluna do meio, elas são hipóteses que valem tanto para os dados pessoais genericamente considerados, quanto para os dados pessoais sensíveis. Então, é possível tratar dados pessoais genéricos e dados pessoais sensíveis para obrigação legal e regulatória. E aqui é a ênfase da atividade extrajudicial, como o Código de Normas aqui de São Paulo destaca, que aqueles são atos inerentes à atividade, aos ofícios, né, de registros e notas, que esses atos estão descritos em lei, nas normas de serviços, então independe do consentimento, né. Execução de políticas públicas para a administração pública, isso é importante, órgãos de estudos, de pesquisa, de sempre que possível anonimização. É possível tratar dados para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Proteção à vida ou à incolumidade física, é possível tratar dados tanto pessoais genericamente considerados, quanto os dados pessoais sensíveis. E também a tutela à saúde, mas essa é uma base legal específica para os profissionais da saúde, não se aplica aos cartórios, né? Então, o cartório não pode tratar dados pessoais para essa finalidade, né? Mas o cartório pode receber um pedido, por exemplo, ou algum tratamento de dados, e a pessoa que precisa dessa informação é um profissional da área da saúde, né? Então, aí talvez essa no requerimento a pessoa pode informar, né? A pessoa profissional da saúde pode informar, né? A gente pode pensar nas diretivas antecipadas de vontade, né? Se estiver essa diretiva, por exemplo, se for por escritura pública, e aí então um profissional da saúde pode ter acesso a ela, né? Aí são hipóteses que só servem para os dados pessoais genericamente considerados. Consentimento, que a gente viu, expresso ou inequívoco. Agora, o consentimento, ele está aqui e ele está também para os dados pessoais sensíveis, mas eu coloquei em colunas diferentes, por quê?
Porque para dados pessoais sensíveis, o consentimento, além de ser específico, ele tem que ser destacado. Então, aqui o consentimento tem que ser destacado, ou seja, tem que vir de forma expressa, né? Porque se ele tem que ser destacado das demais cláusulas, ele tem que chamar atenção, né? Então, por isso, aí, essa especificidade do consentimento para os dados pessoais sensíveis. Mas veja, novamente eu reforço, e a pessoa transgênero? Bom, se a lei estabelece essa retificação, a possibilidade de retificação do nome, do acento, então a retificação do acento, né, para mudar o nome, a designação sexual, então a obrigação legal é a base do tratamento de dados e não consentimento. Então, também na questão da pessoa transgênero, não precisa do consentimento, porque para fazer a retificação do acento, o registrador vai seguir as normas, né? O Código Nacional de Normas, as normas de serviço, então não é o consentimento a base legal para isso. Agora, voltando então aos dados genericamente considerados, execução do contrato ou procedimentos preliminares, legítimo interesse. Então, a gente viu no site do NPD, tem uma publicação que é um guia orientativo sobre legítimo interesse. Legítimo interesse é uma cláusula geral que pode ser uma base para o tratamento de dados pessoais, desde que não sejam sensíveis, e, por exemplo, para fins publicitários. Né? Eu posso usar cookies analíticos? Então, bom, desde que eu informo a pessoa, por isso que a gente entra no site e vê a possibilidade da pessoa desabilitar os cookies analíticos, e informo, né, para qual finalidade? Para publicidade, marketing comportamental. Então, é um interesse legítimo? Né? Então, enfim, desde que informado e disponibilizada a ferramenta de desabilitar, né, poderia ser um interesse legítimo. Mas essa tem que ser a última ratio, né? Eu costumo dizer que é a última ratio. Porque se não for legítimo, aí você colocou lá na política de privacidade e proteção de dados que realiza tal e tal tratamento de dados por interesse legítimo. Aí a NPD fala, não, isso não é legítimo. Aí então há uma confissão de culpa. Então por isso que essa é uma base legal muito frágil que tem que ser usada em última análise, se você não encaixar em nenhuma outra dessas aqui que a gente falou. Proteção de crédito, né? Então nos termos da lei, ou seja, a lei de cadastro positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados, é possível tratar dados pessoais para essa finalidade. E dados pessoais sensíveis é possível ser objeto de tratamento para prevenir fraude e para assegurar, para garantir uma segurança. Tá? Então, por exemplo, a questão da biometria, né? Então é possível tratar dado pessoal? Bom, segurança, biometria, reconhecimento facial. Fraude, por exemplo, ter acesso ao prontuário para evitar fraude relacionada ao seguro de saúde, seguro de vida. Né? Então, é possível ter acesso aos dados pessoais sensíveis. E, por fim, então, como a gente mencionou, volto aqui a falar que no cumprimento de obrigação legal ou normativa, as normas de serviços aqui de São Paulo dispensam, então, a autorização específica da pessoa natural que deles for titular, ainda que seja um dado pessoal sensível. Tá? Então, agora, os dados pessoais decorrentes do gerenciamento administrativo e financeiro do cartório, aí tem que ter a outorga dos particulares, né? Ou seja, o consentimento. Então, essas são as regras específicas sobre as bases legais que a gente tem nas normas de serviços aqui de São Paulo. Então, essas são as considerações aqui que a gente separou para tratar nessa aula e a gente dá sequência na próxima aula do nosso curso Proteção de Dados Pessoais.